Ó, tá gravando, tá? Show, pra iniciar a gravação. Então só habilitar ali o microfone, porque os outros professores não sabiam mexer no Meet. Tá. Não sabiam mexer. Muito Aí obrigado. quando eu terminar de... Eu tô trabalhando em geografia urbana e bioma, aí eu fecho e... Aí vai mesmo, você não falou que sabe mexer? Não, tô falando, eu posso fazer isso, eu dar duas aulas. Pode, tranquilo. Eu vou terminar a geografia urbana. Beleza, aí tem que ficar. Acho que dá pra ficar aceitando lá, galera. Show. Ativa teu som pra câmera que eu desativei pra gente poder começar. Fala aí, molecadinha. Começar a aula. Estão conseguindo visualizar o slide aí? Tá aparecendo para vocês? Só confirma aí se o áudio tá legal e se o slide tá aparecendo aí, por favor, pra gente iniciar. Show de bola. Tudo certo, né? Então vamos lá. Semana passada eu tinha falado com vocês sobre geografia urbana, né? A gente está falando isso já tem 2, 3 semanas. E aí eu fiquei de fechar o conteúdo hoje. No final da aula passada faltou um pouquinho só para a gente fechar o conteúdo, então eu vou fechar pouca coisa. E aí eu começo a falar sobre biomas do Brasil, tá? Hoje nós vamos começar a aprender sobre a vegetação brasileira. Por que, professor, isso é importante? A prova do Enem ela vem cobrando cada vez mais esse conteúdo, o conteúdo de bioma, né? E eles estão cobrando conteúdos específicos, né? Antigamente, quando a gente falava de bioma, a gente falava mais sobre o desmatamento, o impacto ambiental. Hoje em dia, o Enem ele vem cobrando nomes específicos. O que é uma vegetação xerófila, o que é uma vegetação tropófila. Então, hoje nós vamos pegar esse conteúdo também. Mas antes, como eu disse, eu vou fechar o conteúdo de geografia urbana, tá? Eu acho que tá todo mundo com áudio liberado. Se não tiver, pode mandar pergunta no chat. Se surgir alguma dúvida, é só colocar aí que a gente resolve, beleza? Então, dando continuidade à aula de semana passada. Semana passada eu falei sobre hierarquia urbana, correto? Só para dar aquela revisada que eu gosto de fazer. Eu comecei falando sobre hierarquia e rede urbana. Falei que conforme as cidades começam a se conectar, conforme você tem uma interação entre as cidades, né, uma interação física ou funcional entre as cidades, conforme a conurbação, que é um conceito que nós já aprendemos, conforme a conurbação ela vai aumentando, você cria uma rede, uma ligação entre as cidades, beleza? Uma interação econômica, uma interação social entre as cidades que nós vamos considerar como uma rede. E aí, com o tempo, ao longo do tempo, conforme as cidades vão crescendo, as redes elas vão aumentando, tá? A interligação entre as cidades ela aumenta ao longo do tempo. Então a rede urbana brasileira ela vem ficando cada vez mais complexa, beleza? Cada vez mais a interação entre as cidades aumenta e consequentemente a rede vai ficando mais complexa. Lembrando que essas cidades elas possuem uma certa hierarquia, né? Algumas cidades conseguem influenciar mais do que as outras. Então você tem, por exemplo, a grande metrópole nacional, que é aquela metrópole que vai influenciar mais do que todas as outras. Alguém lembra qual é a grande metrópole no Brasil? Se a prova do Enem cobrar, né, sobre a grande metrópole brasileira, alguém lembra qual é a grande metrópole nacional? Agora que a gente pode fazer essa interação e eu consigo ver o que vocês falam, aí acho que fica melhor assim. Então alguém lembra qual é a grande metrópole nacional? Isso aí, perfeito. A grande metrópole nacional, São Paulo. São Paulo está no topo da hierarquia urbana brasileira. Ela consegue influenciar mais do que todas as outras. Abaixo da grande metrópole, nós temos as metrópoles nacionais. E eu falei para vocês que no Brasil nós temos 2, ou que a prova pode colocar até 3 metrópoles nacionais. Quais são as 2 principais? Alguém lembra? As 2 metrópoles nacionais, as metrópoles que estão abaixo de São Paulo, da grande metrópole nacional no caso. Alguém lembra? Quais são as metrópoles nacionais? Isso aí, Pedro, está estudando. Rio de Janeiro e Brasília, correto.
São as metrópoles que também influenciam o país inteiro, mas não conseguem ter o mesmo poder polarizador de São Paulo. Elas não conseguem polarizar como São Paulo, mas também influenciam o país inteiro. E abaixo dessas metrópoles nacionais, dentro dessa hierarquia, né, abaixo da metrópole nacional, nós temos as metrópoles regionais, como Manaus, Belém e por aí vai. Então nós temos a rede urbana, a ligação entre as cidades, e ao mesmo tempo nós temos uma hierarquia, beleza? E aí na última aula a gente comentou sobre isso, sobre essa hierarquia urbana. E aí eu mostrei essa imagem, falei que você tem um esquema clássico, né, que era aquele esquema que era abordado antigamente, uma hierarquia muito bem definida. Você tinha a metrópole nacional, abaixo da metrópole nacional a regional, e aí vem centro regional, cidade local e vila. Uma hierarquia muito bem delimitada. Só que hoje em dia essa hierarquia ela muda. Aquela hierarquia tradicional ela vai mudar. Hoje nós temos a metrópole influenciando diretamente todas as outras cidades. E a rede urbana entre essas cidades também mudou. E eu falei que isso ocorre principalmente atualmente por conta da globalização. Com a globalização, com a inovação tecnológica nos meios de transporte e de comunicação, a rede urbana ela muda, não só no Brasil como no mundo todo, e a prova do Enem pode explorar isso, tá? Por que a rede urbana e a hierarquia, por que essa hierarquia urbana ela mudou nos últimos anos? Como a prova do Enem gosta de cobrar questões sobre geografia urbana, eles podem explorar isso. E aí quando eles perguntarem por que a hierarquia urbana ela mudou nos últimos anos, não só no Brasil como no mundo inteiro, lembra do avanço tecnológico na área da comunicação e dos transportes. Tá? Com essas inovações tecnológicas ocorre a desconcentração industrial, algo que nós já vimos no conteúdo de revoluções industriais. Tiago, vê se tem algum pedido para entrar. Então, aqui não está aparecendo. Perguntar, fala a sua aceita e o Carlos. É porque estava dando a aula direitinho. Mas não aparece, tá vendo? Pede para o Carlos enviar o pedido de novo, então. Pede para ele sair e abrir o aplicativo novamente e me enviar o pedido. Faz esse favor aí. Quem tiver contato com ele, pede para ele sair e enviar o pedido novamente. Para ver se aparece aqui. Conseguiram falar com o Carlos? Alguém? Eu mandei no grupo aqui. Mandou? Cara, a câmera desse notebook é muito boa, né? O notebook que eu uso para dar aula lá em casa não tem essa câmera não. Falou com ele? Falei no grupo aqui, gente. Tive nem um convite feito. Não, só tem 12 alunos, talvez outros tenham tentado, né? Mas. Ah, eu tô tentando, segura só um pouquinho aí. Tá, vai lá. Então, ô Maria, não apareceu aqui pra mim, entendeu? Não tá aparecendo. O Cristiano ele vai lá ver se consegue arrumar isso, mas por enquanto não está aparecendo pra mim o pedido, a solicitação. Beleza? Tô com saudade de vocês, confesso que eu estou com saudade de dar aula presencial pra vocês. Alguma dúvida aí no conteúdo que vocês tiveram? Esses conteúdos que nós tivemos aqui online, né? Pela live, com o slide. Alguém quer fazer alguma pergunta referente a isso, ao conteúdo, ou à prova, sobre alguma questão? Como a gente não tinha esse contato antes e agora a gente está tendo, se alguém quiser fazer alguma pergunta. O que é globalização, Pedro? Boa pergunta, tá? Geralmente os vestibulares, o Enem já cobrou isso uma vez, coloca a globalização como se fosse
a interação entre os povos. Conforme uma população, conforme uma cultura, ela começa a ter contato com outras culturas, conforme você tem um avanço nos meios de transporte, onde você consegue levar a população de um lugar para o outro, você cria um contato entre culturas diferentes, entre povos diferentes. Exemplo, você tinha durante o período das grandes navegações o europeu entrando em contato com o indígena aqui na América do Sul. Nós classificamos isso como uma globalização, né? Globalização, você tem várias maneiras de classificar o que é globalização. Não existe uma maneira adequada para classificar, mas globalização ocorre a partir do momento que várias culturas entram em contato, vários povos entram em contato. E isso ocorre na maioria das vezes por conta dessas inovações tecnológicas que surgem. O Enem, por exemplo, uma vez colocou uma questão dizendo que a globalização no mundo, ela começa a ocorrer no século XVI, com as grandes navegações, com os europeus conhecendo novas culturas, novos povos, essa interação entre as pessoas e as culturas, nós classificamos como uma globalização. É transformar o mundo em um único lugar, e também pode cair na sua prova como o termo aldeia global. Conforme você tem o advento da navegação, da ferrovia, o transporte aéreo, as culturas elas acabam ficando mais próximas. A população ela consegue ter um contato cada vez maior com as novas culturas. E a gente fala que isso é globalização. E quando cai sobre globalização na prova, lembra sobre esse termo que eu falei, da aldeia global. Como o transporte facilitou o deslocamento entre a população e cada vez mais esse deslocamento está mais acelerado, né, com a tecnologia, é como se você transformasse o mundo inteiro em um único lugar. Todas as culturas, todos os povos do planeta em um único lugar, que nós vamos chamar de aldeia global. Existe até uma musiquinha que diz, antigamente o mundo era distante, hoje em dia o mundo é mais próximo. Por quê? Antigamente era mais difícil você se deslocar da América do Sul para a Europa para conhecer novas culturas. Hoje em dia você faz isso com um avião, em 10 horas você consegue atravessar o Oceano Atlântico. Então isso é globalização, é uma aproximação entre os povos, entre as culturas. Tranquilo? E essa globalização ela vai ficando cada vez mais intensa com as inovações tecnológicas. Antigamente, para você atravessar o Oceano Atlântico, demorava 3 meses, com o barco à vela, dependia do vento. Hoje em dia, você consegue atravessar o Oceano Atlântico em questões de horas. Tranquilo? Então, essa globalização ela vai ficando mais intensa. Show de bola, Pedro? Sempre que cair questão de globalização na sua prova, a gente vai ter um conteúdo sobre isso ainda, fica tranquilo. Mas sempre que cair questões sobre globalização na sua prova, lembra dessa questão da inovação tecnológica, da aproximação entre os povos. E o Enem, mais a UERJ, né? A UERJ é uma prova muito mais política do que o Enem. O Enem ele é mais técnico. O ano passado a prova do Enem veio muito técnica, uma geografia técnica. Diferente da UERJ. A UERJ gosta de cobrar um pouco mais de política. E quando a UERJ fala de globalização, eles gostam de falar sobre a questão da homogeneidade. É você transformar o mundo inteiro em uma única cultura. Ao longo do tempo, com o uso da informação, dos meios de comunicação, as culturas, elas já não são mais tão diferentes. Você não tem culturas heterogêneas. Ao longo do tempo, as culturas elas vão ficando iguais porque você tem uma cultura predominante, uma economia predominante que acaba influenciando o mundo inteiro para que o mundo inteiro tenha a cultura da economia predominante. Então você cria uma cultura homogênea no mundo inteiro. Mas é um papo mais para frente. Vou continuar com a aula, beleza? Qualquer dúvida que surgir, é só colocar aí. Então, beleza. Semana passada, como eu disse, como eu estava falando, a gente estava falando dessa hierarquia urbana. Eu falei que com o avanço das tecnologias, essa hierarquia ela foi mudando, né? Principalmente com o avanço da comunicação. Você consegue se comunicar hoje no Brasil de uma maneira muito mais acelerada. E as cidades também fazem isso. As cidades se comunicam, as relações econômicas entre as cidades hoje é uma relação muito mais acelerada, que acaba mudando essa hierarquia. Beleza? Falei sobre a questão da metropolização,
que é o processo no qual as metrópoles começam a se formar. Falei que aqui no Brasil, sempre que a gente falar de urbanização, você tem que lembrar do que? A urbanização no Brasil, ela começa a se acelerar, a migração das pessoas do campo para a cidade, essa migração, essa urbanização, ela se acelera principalmente a partir da década de 30. Por quê? Alguém lembra? O que é que você tem que lembrar sempre quando a gente fala de urbanização? Qual foi o fator que contribuiu decisivamente para a urbanização brasileira? Para a intensificação urbana no Brasil? Alguém lembra? Qual é o fator que contribuiu? Empregos, tem a questão do emprego, mas o emprego que foi gerado a partir do quê? Isso aí, Thaís, o início da industrialização, perfeito. O emprego que foi gerado com o surto industrial no Brasil, show de bola. Então, conforme a indústria começa a crescer no país, automaticamente a urbanização também aumenta. Pessoal, o que é a urbanização? O que a gente define por urbanização? Urbanização é a ocupação das cidades pelas pessoas. Antigamente, antes do surto industrial, as cidades elas não eram tão importantes. A maior parcela da população vivia no campo. A cidade ela não era tão povoada. Então a gente pode dizer que nesse momento, quando o campo era muito mais atrativo do que a cidade e as pessoas não ocupavam a cidade como ocupam hoje, nós podemos dizer que naquele momento a urbanização ela era muito lenta. O Brasil apresentava uma baixa urbanização. Conforme a população começa a ocupar as cidades por questões econômicas, do emprego e da industrialização, conforme a população começa a ocupar essa cidade, nós podemos dizer que é aí que ocorre o aumento da urbanização. Então, urbanização é a ocupação das cidades pela população. Nós tivemos alguns momentos onde essa ocupação ela acontecia de maneira lenta e em determinados momentos essa ocupação urbana aumenta. E aí, quando a prova do Enem cobrar sobre o aumento da urbanização brasileira, lembra da industrialização. Aqui no Brasil, nós vimos na aula de população que aqui no Brasil a população ela migra principalmente por questões econômicas, né? Aonde a economia estiver bombando, a população vai atrás. Então, conforme a indústria começa a crescer aqui no Sudeste, o Sudeste começa a ficar muito mais atrativo. Tranquilo? E aí com isso, com essa indústria que passa a crescer cada vez mais e o campo ele vem perdendo um pouco, né, a sua mão de obra, o campo passa por uma forte mecanização, o uso de maquinários. Com essa mecanização do campo, que tira o emprego do trabalhador agrícola e ao mesmo tempo a industrialização no Sudeste, o Sudeste passa a se urbanizar cada vez mais acelerado. E aí com isso surgem as conurbações, as cidades começam a se ligar fisicamente ou economicamente, né, em questão de funções, e aí com esse aumento da conurbação nós temos as metrópoles. A formação das metrópoles nós chamamos de metropolização. Tanto é que aqui no Brasil nós temos duas megacidades, Rio de Janeiro e São Paulo. Por quê? Porque só temos duas megacidades. Cidades com mais de 10 milhões de habitantes, porque foi justamente Rio de Janeiro e São Paulo que começaram com a industrialização brasileira. Então, Rio de Janeiro e São Paulo foi muito atrativo para a população por conta da indústria. Com isso, a urbanização no Rio de Janeiro e em São Paulo foi uma urbanização muito acelerada e muito intensa. Não é à toa que hoje a região Sudeste é a região mais urbanizada. Tranquilão? Beleza, aí eu falei sobre a metropolização, as megacidades, falei que hoje você tem uma macrocefalia urbana, que é um crescimento acelerado e desordenado. As cidades elas não tiveram tempo de sofrer um planejamento urbano. Conforme as pessoas começaram a migrar para o Sudeste em busca de trabalho, as cidades crescem e aí começam a aparecer alguns problemas urbanos, como o problema da favelização, o aumento da criminalidade, o aumento do impacto ambiental. As cidades elas passam a ser ocupadas e a ocupação dessas cidades aumenta o desmatamento. Aqui na região do Rio de Janeiro, aqui na região Sudeste, onde nós temos o Rio de Janeiro, a vegetação predominante aqui é de Mata Atlântica.
Então, conforme a cidade foi crescendo, a Mata Atlântica ela foi sendo desmatada. E aí, como a urbanização ocorre de maneira acelerada, consequentemente, o desmatamento também ocorre de maneira intensa. Então, esse crescimento acelerado e desordenado, surgindo vários problemas urbanos, nós vamos chamar de macrocefalia urbana. E a macrocefalia urbana é uma realidade no Brasil. Tranquilo? Não só no Brasil, no mundo inteiro. Mas por conta dessa industrialização tardia que ocorreu no Brasil, a macrocefalia é muito intensa aqui. Falei para vocês que você tem uma aglomeração subnormal no Brasil. A aglomeração subnormal, a prova do Enem pode colocar como favela, que é a mesma coisa. Favelização, o aumento das favelas, a prova dessa pode usar como aglomeração subnormal. E que atualmente nós passamos por uma desconcentração industrial. As indústrias estão saindo das grandes cidades e indo cada vez mais para as pequenas e médias. Com isso, ela acaba atraindo a população. Conforme essas indústrias migram para as pequenas e médias cidades, essas pequenas e médias cidades se tornam mais atrativas para a população. E aí, com isso, ocorre uma desconcentração industrial. Ao mesmo tempo que surge uma desconcentração industrial, as indústrias deixando de ficar concentradas nas grandes cidades, as pequenas e médias cidades hoje elas crescem mais do que as grandes cidades. Isso já foi questão do Enem. Tranquilo? Ocorrendo aí a desmetropolização. E aí foi aqui que nós paramos. Urbanização no Brasil. Até aqui, alguma dúvida? Falta pouco para a gente terminar esse conteúdo e passar para a parte de bioma. Mas até aqui, ficou alguma dúvida sobre a urbanização no Brasil? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu falei muito rápido e você não pegou. Sobre o processo de urbanização no Brasil, os conceitos. Ficou alguma dúvida ou eu posso passar? Não ficou nenhuma dúvida, show de bola. Posso passar então, qualquer dúvida coloque aí. Professor, qual seria a diferença entre urbanização e o êxodo rural? O êxodo rural é a saída do campo para a cidade. A migração campo-cidade nós chamamos de êxodo rural. E o êxodo rural, essa saída da população do campo para a cidade, intensifica a urbanização. Urbanização é a ocupação da cidade pela população. Isso é a urbanização, é a ocupação das cidades pela população. E êxodo rural é a saída do campo para a cidade. Você pode dizer, corretamente, que o êxodo rural intensificou a urbanização. Com a saída em massa das pessoas do campo para a cidade, a taxa de urbanização aumenta. Você pode ligar um ao outro. Tranquilo? Foi, Pedro? Tranquilão, né? Então, sobre a urbanização no Brasil, sobre as características da urbanização brasileira, eu coloquei aqui que na década de 70 o Brasil se torna urbano. Eu cheguei a passar esse slide para vocês semana passada ou não? Vocês chegaram a ver esse slide? Não, né? Beleza, então olha só. O Brasil até 1972 ainda era considerado um país agrário, tá? Até 1972, a maior parcela da população brasileira vivia no campo. Se você for colocar, década de 70 para 2020, pouco tempo, são 50 anos apenas. Pouco tempo atrás, na história do Brasil, com mais de 500 anos de história, apenas 50 anos que o Brasil é considerado um país urbano. Então, até a década de 70, mais de 50% da população vivia ainda no campo. Com isso, você pode dizer que a urbanização no Brasil ela ocorre de maneira bem diferente da urbanização que ocorria na Europa. A Europa, lembrando sempre, já falei isso, vou repetir de novo, sempre que falar em urbanização, você tem que lembrar da indústria. E a industrialização na Europa, ela começa quando? Qual é o século? Primeira revolução industrial na Europa? Século XVIII.
Então, desde o século XVIII, desde 1750, é que a urbanização na Europa ela começa a ocorrer. A urbanização na Europa começa por volta de 1750 a ficar mais intensa. Aqui no Brasil, a urbanização ela passa a ficar mais intensa a partir de 1930, quase 2 séculos depois. A urbanização e a industrialização no Brasil, elas ocorrem de maneira tardia, e o Enem já cobrou isso. Quando você compara a urbanização do Brasil com a urbanização da Europa, é uma urbanização muito diferente. Na Europa, eles tiveram mais tempo para se planejar. Tranquilo? No Brasil, não. Como a urbanização no Brasil ela ocorre de maneira intensa, conforme a indústria vai crescendo, a cidade cresce junto, e por conta da industrialização surgir no Brasil, principalmente na década de 30, a urbanização brasileira ela é muito tardia, usa bem essa palavra, urbanização tardia. Por isso que eu coloquei aqui, ó, crescimento urbano muito acelerado, diferente da Europa. Tranquilo? O Brasil não teve tempo para planejar a área urbana. Por conta disso, essa área urbana ela vai crescendo com vários problemas, várias aglomerações, que nós vamos chamar de macrocefalia urbana. Concentração urbana no Brasil ocorre no Sudeste. O Sudeste é a área mais urbanizada do Brasil. Mais de 90% da população na região Sudeste vive na cidade. E isso ocorre por questões históricas, tá? Principalmente por conta da indústria. Atualmente acontece a migração para as cidades pequenas e médias. Por que hoje a migração, a população, ela corre em direção às pequenas e médias cidades? Por que hoje as pequenas e as médias cidades crescem mais do que as grandes cidades? Nós já resolvemos questões sobre isso. Coloquei no slide uma questão do Enem sobre isso. Se a prova cobra hoje um conteúdo sobre isso, você sabe responder por que as pequenas e as médias cidades hoje crescem mais do que uma grande cidade como Rio de Janeiro e São Paulo? Alguém tem ideia? Alguém pode me falar, me mostrar que entendeu o conteúdo? Por que a pequena e a média cidade cresce mais do que uma grande cidade como São Paulo e Rio de Janeiro? Por que a grande cidade como São Paulo e Rio de Janeiro hoje não apresentam o mesmo ritmo de crescimento que apresentava há 50 anos atrás? Alguém tem ideia? Não? Natalidade, Cassiane? A Vitória colocou: por que a economia nas pequenas e médias cidades estão tendo um crescimento na economia? Ah, uma pergunta, né? Olha só, lembra que eu falei com vocês que as grandes cidades, a Alana colocou superlotação, a Carolina votou por conta da gentrificação, Alana e Carolina, perfeito, tem a ver com isso também. Então, o que acontece, Vitória, ou a Cassiane, beleza, o que acontece? Lembra que eu falei com vocês que as grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, hoje apresentam vários problemas? As grandes cidades hoje, você tem a questão da criminalidade, você tem a questão do roubo de carga, você tem a questão da fiscalização ambiental nas grandes cidades. A fiscalização ambiental nas grandes cidades é muito mais severa do que nas pequenas e as médias. Com isso, as indústrias elas estão saindo dessas grandes cidades e indo para as pequenas e as médias. Nas pequenas e médias cidades, as indústrias gastam menos. Mesmo também, Ana, nas grandes cidades, o custo de vida é mais caro. Você viver numa grande cidade custa mais caro, é mais difícil. Então, a economia, as grandes indústrias estão saindo das grandes cidades, porque aqui elas estão gastando mais. Você tem mais roubo de carga, as empresas gastam mais para se adequar ao meio ambiente, para se adequar às normas ambientais. É tudo mais caro. Aqui na grande cidade, o custo com a mão de obra é mais caro. As indústrias gastam mais com o trabalhador aqui nas grandes cidades do que nas pequenas e as médias. Então essas grandes cidades, elas já não são mais tão atrativas para as indústrias, é que elas gastam mais. E aí com isso, novamente, elas vão para as pequenas e as médias. E qual é a relação disso com a taxa de urbanização?
Lembra que eu falei que aonde a economia está bombando, a população vai atrás? Conforme ocorre essa desconcentração industrial, essa saída das indústrias, das grandes cidades, dessa área que antes era concentrada, conforme as indústrias saem dessas grandes cidades e vão para as pequenas e as médias, essas áreas ficam mais atrativas, essas pequenas e as médias cidades ficam mais atrativas para a população, porque agora é lá que o emprego está sendo gerado, na pequena e na média cidade. Com isso, a estagnação econômica que ocorre nas grandes cidades acaba expulsando a população. E aí a população começa a migrar para essas pequenas e médias cidades, aumentando assim o grau de urbanização, o percentual de urbanização. Não é que as grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo pararam de crescer. Toma cuidado com isso no dia da prova. As grandes cidades como Rio e São Paulo continuam crescendo, tá? Elas ainda lideram a economia mundial, a economia brasileira. Rio de Janeiro e São Paulo ainda possuem a maior concentração industrial do Brasil, só que o que diminuiu foi o ritmo desse crescimento. As pequenas e as médias cidades hoje elas crescem em um ritmo muito mais acelerado do que as grandes cidades. A gente pode falar que as grandes cidades elas meio que deram uma estagnada, estagnou, tranquilo? Por conta desses problemas econômicos que ocorrem aqui. Então, por conta disso, as pequenas e as médias cidades hoje são mais atrativas e crescem mais do que as grandes, tranquilo? Atraindo assim a mão de obra. Deu para entender, se cai na prova dela, deu para entender agora por que as pequenas e as médias cidades hoje crescem mais do que as grandes? Show de bola, perfeito. Eu pergunto várias e várias vezes porque isso cai em prova, essa merda é cobrada, tá? Então, sobre as características da urbanização no Brasil, show de bola, ficou tranquilo aí. E aí nessa imagem você tem o grau de urbanização no nosso país, o percentual de urbanização. Dados do IBGE em 2010, dados oficiais, tá? De 2010 para cá, 10 anos aí, você não tem uma mudança nessa hierarquia aqui, tá? O que vai mudar é o grau de urbanização, o número aqui, mas não muita coisa. Considere ainda o Sudeste sendo a região mais urbanizada do Brasil. 92% da população no Sudeste vive na cidade. Esse percentual aqui é o percentual de ocupação urbana. Então, 92% da população no Sudeste vive na cidade. Em segundo lugar, a região Centro-Oeste. Por incrível que pareça, a região Centro-Oeste, que hoje domina a produção agrícola no Brasil, produção agrícola é muito forte lá, mesmo assim a região Centro-Oeste é a segunda mais urbanizada. A região Centro-Oeste, 88% da população no Centro-Oeste vive na cidade. Se a prova do Enem pergunta por que a região Centro-Oeste, mesmo apresentando uma forte produção agrícola, uma vocação agrícola, por que mesmo assim o Centro-Oeste tem uma taxa de urbanização muito grande? Por que o Centro-Oeste acaba ocupando o segundo lugar de urbanização no Brasil? Alguém tem ideia do porquê? O que contribuiu para essa urbanização intensa no Centro-Oeste? Alguém tem ideia? Se você começar a puxar um link ao outro, acho que por isso que a população foi para a cidade. Se o professor falou que urbanização é a ocupação das cidades, urbanização ocorre com a ocupação das cidades, tranquilo? Por que o Centro-Oeste, a população ocupou a cidade? Por que a taxa de urbanização no Centro-Oeste é uma taxa alta? A Carolina colocou pela construção de Brasília, perfeito. A construção de Brasília no governo JK acabou levando a população para as cidades no Centro-Oeste. Além da construção de Brasília, tá? Além dessa corrida para o Oeste, nós temos um outro fator importantíssimo, e isso já caiu em prova, que é a questão da mecanização agrícola. O Centro-Oeste tem uma forte produção agrícola? Tem.
mas a produção agrícola, a cultura da soja, por exemplo, no Centro-Oeste, é uma produção mecanizada. Não é uma produção que utiliza muita mão de obra. O campo, a área rural no Centro-Oeste brasileiro, é uma área rural mecanizada, moderna. E aí, com isso, esses maquinários retiram o emprego do trabalhador agrícola. Esses trabalhadores que perderam o emprego no campo, eles migram para a cidade em busca de melhores condições de vida, de trabalho. Com isso, o percentual de urbanização, o percentual de pessoas que ocupam a cidade aumenta. Essas pessoas que saíram do campo por falta de emprego, falta de oportunidade e foram para a cidade, aumenta o grau de urbanização. E como o Centro-Oeste tem uma produção agrícola bastante mecanizada, o êxodo rural, a saída do campo para a cidade foi muito intensa. Beleza? A Ana colocou por conta da soja e do gado. Perfeito, Ana. Só que aí você tem que lembrar que foi como eu falei. A soja é uma soja mecanizada. Tira o emprego do trabalhador agrícola, esse cara vai para a cidade, aumentando assim o grau de urbanização. E o gado? O gado não precisa de muita mão de obra, né? Desde a época do Brasil colônia, o gado ele não precisa de muita mão de obra. Então, com isso, aumenta o grau de urbanização, a população ocupando a cidade. Show de bola? E aí vem a região sul, terceira região mais urbanizada, o norte como a quarta região urbanizada do Brasil, e o Nordeste é a região menos urbanizada. Ah, professor, menos urbanizada, mas ela não é urbanizada? Teve um aluno que me perguntou isso em outro curso. Ela não é urbanizada? É. Se eu coloco que 73% da população vive na cidade, 73% é mais do que 50%, é mais do que a metade. Então a maior parcela da população no Nordeste vive na cidade. O Nordeste é urbanizado. Só que de todas as regiões no Brasil, o Nordeste é a região menos urbanizada. Por quê? Porque lá no Nordeste, principalmente no agreste nordestino, você ainda tem uma grande parcela da população vivendo no campo. Principalmente alguns agricultores familiares, pequenas famílias que ainda dependem do campo, daquilo que eles plantam. Então, com isso, com essa forte agricultura familiar que ainda existe no Nordeste, diminui o grau de urbanização lá, mas a maior parte vive na cidade. E aí, para fechar, né, a ordem das regiões mais urbanizadas no Brasil. O Sudeste, como eu disse, é a região mais urbanizada. Eu coloquei que a população superou a rural, a população urbana superou a população rural já na década de 50. Então, na década de 50, a região Sudeste já era considerada uma área urbana, com mais de 50% da população ocupando a cidade. É comum na região Sudeste a migração para as pequenas e médias cidades da região, e eu já falei o porquê. As grandes cidades elas já não são mais tão atrativas, concentram vários problemas urbanos, então as pequenas e as médias cidades crescem mais do que as grandes. A Carolina colocou: Nordeste tem potencial para crescer no percentual por conta do turismo? Também. O turismo no Nordeste é muito forte, principalmente na área litorânea do Nordeste, né? O turismo movimenta muito a economia do Nordeste. E aí, com isso, com o turismo crescendo no litoral, né? As belas praias, a taxa de urbanização acaba aumentando também. A região litorânea, onde você tem o forte turismo, acaba atraindo a mão de obra. Aquelas pessoas que passam por dificuldades no campo, elas acabam sendo atraídas para as cidades, já que o turismo vem crescendo. O turismo movimenta muito a economia. Com o turismo crescendo, você tem o aumento da hotelaria, você tem o aumento do comércio local, tudo isso acaba atraindo para a cidade, aumentando assim o percentual de urbanização. Correto, Carolina? Tranquilo? Alguém já foi no Nordeste? Recomendo muito vocês irem, pelo menos no Rio Grande do Norte, vai para Natal, coisa linda, tá? Centro-Oeste no Brasil, como eu disse, segunda região mais urbanizada. A urbanização foi impulsionada pela construção de Brasília, como a Carolina colocou, e de maneira correta, na década de 60. A construção de Brasília já era um plano de governos anteriores. Dom Pedro II já tinha a ideia de levar a capital do Rio de Janeiro para Brasília, mas quem coloca isso em prática é o governo JK.
E isso atraiu muita mão de obra, tá? Muita gente para a região centro-oeste. O centro-oeste recebeu imigrantes do sul por conta da soja e do gado. Como lá na região sul a soja, a produção de gado, ela acaba se modernizando, a população começa a migrar em direção ao centro-oeste. Como não tinha emprego para ela no campo da região sul, ela começa a procurar emprego no campo do centro-oeste. Só que quando ela chega no centro-oeste, rapidamente o campo do centro-oeste passa também por uma modernização. E aí a população migra para as cidades, aumentando o percentual urbano. Região sul, terceira região mais urbanizada, a urbanização ocorreu de maneira mais lenta, porém a mecanização da produção familiar de soja e café causou a repulsão e intensificação do êxodo rural. Percebe que sempre que a gente fala de urbanização nas regiões no Brasil está ligado ao êxodo rural? Percebe isso daqui? Conforme o campo vem se modernizando, a população vem saindo do campo e procurando emprego na cidade. Então está muito entrelaçado a urbanização do Brasil com a questão do êxodo rural. Tranquilo? E ao mesmo tempo a questão da industrialização. O cara não sai do campo à toa, né? Se você tiver oportunidade de emprego no campo, o cara continua no campo. Só que como a indústria estava muito atrativa, o cara acaba migrando para a cidade. E aí, para fechar, região norte era a segunda mais urbanizada na década de 50, e a prova do Enem pode cobrar isso, é típico do Enem. Na década de 50, a região norte era a segunda região mais urbanizada. O sudeste era a região, né, que ficava em primeiro lugar, e em segundo lugar a região norte. Por que a região norte do Brasil ocupava o segundo lugar em percentual urbano no Brasil? Porque na década de 50 você ainda não tinha uma prática agrícola muito forte na região norte. Hoje vocês vão ver que o solo da Amazônia, o solo da região norte, ele é um solo muito pobre. Ele é um solo horrível para você plantar, porque chove muito e isso desgasta os nutrientes do solo. Então a maior parcela da população na década de 50 vivia na cidade, em Manaus, né, em Belém, vivia nas cidades da região norte. Conforme a soja transgênica, aquela soja modificada em laboratório, que consegue se adaptar a condições adversas, conforme essa soja começa a avançar em direção ao norte e o gado também avança em direção ao norte, a população começa a trocar a cidade pelo campo, já que agora o campo está oferecendo emprego. E aí com isso, o percentual de urbanização diminui. Começa a ocorrer uma saída. Parte da população sai da cidade e vai para o campo. E aí diminui um pouco a taxa de urbanização da região norte. E a região nordeste, como eu disse, é a região menos urbanizada. E isso ocorre porque você ainda tem práticas agrícolas, pequenas propriedades rurais lá no agreste nordestino que diminui um pouco o êxodo rural. Show de bola? Bom, eu vou fechar por aqui a parte de geografia urbana, tá? Nós vamos resolver exercícios sobre isso, alguns exercícios que ficaram nós vamos resolver e aí dar uma intensificada nesse conteúdo. Mais para frente eu quero trabalhar com vocês geografia urbana novamente, só que eu vou colocar em um contexto mundial. Só que aí falta pouca coisa, são coisas... Por que eu não vou trabalhar agora? Porque as questões que abordam sobre a urbanização mundial, ela não vai abordar só a geografia urbana. O Enem vai ligar a geografia urbana com a questão da globalização, com a questão da geografia agrária, com a questão dos meios de transporte. Engloba vários conteúdos em uma questão só. Então nós vamos pegar primeiro o bruto, e depois que a gente pegar todos os conteúdos, nós focamos nessa parte de geografia mundial. Tranquilo? Geografia urbana mundial. Show de bola! Já tem mais um tempo de aula aqui. Vou fechar aqui. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida aí, coloquem aí enquanto eu abro outro slide. Tá? E eu vou jogar, esse final de semana, eu vou jogar algumas questões de geografia urbana para vocês lá no grupo. Beleza? Vou abrir o slide aqui. Ninguém tem dúvida, né? Então vamos para a parte de biomas.
conteúdo molezinha, só que esse conteúdo ele é um pouco mais decoreba, tá? Decoreba legal. O Enem, na parte de bioma, é muito decoreba, então vão aparecer alguns nomes aí que eu recomendo que vocês decorem. A parte de geografia urbana eu já joguei lá no Google Classroom, vocês vão passar o conteúdo para o caderno, vão fazer anotações, perfeito. Chegando em casa hoje eu vou jogar esse conteúdo de bioma também lá, vocês vão passar para o caderno e vão fazer as anotações. Beleza? Então, sobre bioma. O que é o bioma? Primeira coisa, o que a gente entende por bioma? O que é o bioma? Sempre que a gente fala de bioma, a gente fala de região, conceito de região. E o conceito de região na geografia é um conjunto de lugares que apresentam características semelhantes. Então, por exemplo, quando a gente fala de região serrana, o que é a região serrana? O que você entende por região serrana? É um conjunto de lugares que apresentam como características comum a serra. Então, por exemplo, a região serrana do Rio de Janeiro são lugares que possuem a serra como uma característica comum. Você tem Petrópolis, você tem Nova Friburgo, Teresópolis e por aí vai. Tirando até, hoje nós temos que tirar Petrópolis, quando a gente fala de região serrana, né? A gente não está falando mais de... a Petrópolis, ele entra na região metropolitana do Rio de Janeiro, desde o ano passado. Petrópolis não faz mais parte da região serrana, mesmo tendo a serra ali como uma característica comum. A economia de Petrópolis é uma economia que se parece muito mais com a região metropolitana do que com o restante da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Então, Petrópolis já não faz mais parte da região serrana, mas Nova Friburgo, Teresópolis, região serrana, tem a serra como característica comum. Quando a gente fala de região litorânea, é um conjunto de lugares que apresentam como características básicas o litoral, o contato com a praia. O Rio de Janeiro é um estado litorâneo. Então você tem municípios litorâneos, é a região litorânea, tranquilo? E aí por aí vai. Quando a gente fala de bioma, a gente fala de região. Só que é um conjunto de lugares, é uma região que apresenta como característica comum, e aí eu coloquei aqui para vocês, ó, apresenta como traços, características semelhantes o clima, a característica fitogeográfica e as características topográficas. O que é fitogeográfico? Vegetação. E o que é o topográfico? Relevo. Então, se você tem um conjunto de lugares que apresenta como característica comum o clima, a vegetação e o relevo, nós chamamos isso de bioma. Beleza? Bioma é um conjunto de lugares com traços semelhantes no clima, na vegetação e no relevo. E aí, com isso, nós temos vários biomas no Brasil. O Brasil é um país gigantesco. O território brasileiro ele é muito vasto. E aí, com isso, nós temos vários relevos diferentes, nós temos vários climas, nós temos vários tipos de vegetação por conta dessa grande extensão do território brasileiro. Com isso, nós temos vários biomas. Tranquilo? Sobre a definição de bioma, o que é o bioma? Como nós caracterizamos o bioma? Ficou alguma dúvida? Ou eu posso avançar? Sobre o que é bioma? Posso estar tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo, né? Todo mundo pegou aí o que é bioma. Show de bola. Então vamos lá. Agora que vocês já sabem o que é o bioma, como que nós caracterizamos o bioma, vocês têm que entender que, como nós temos vários biomas no Brasil, nós diferenciamos os biomas. Nós temos os biomas florestais, as formações florestais. Qual é a característica dos biomas florestais? A principal característica é apresentar uma vegetação mais densa, de floresta, aquela vegetação onde as árvores ficam muito próximas, coladas. Nas formações florestais, boa parte das árvores apresentam grande porte, crescem demais. Tranquilo? São as formações florestais, os biomas florestais do Brasil. E quais são essas formações florestais, essa vegetação de grande porte, com árvores de grande porte, vegetação mais densa? Floresta amazônica,
que é a maior floresta equatorial do mundo, chamada de Inferno Verde. É uma floresta muito densa, árvores que podem chegar a 20 metros de altura. Mata Atlântica, que é a vegetação aqui do Rio de Janeiro. Vocês conhecem a Mata Atlântica. Se vocês forem, por exemplo, na Floresta da Tijuca, vocês vão perceber que lá na Floresta da Tijuca a vegetação ela é muito densa, ela é muito próxima, colada. Então é uma formação florestal. Se parece muito com a floresta amazônica. Alguns biólogos, geógrafos até consideram que a Mata Atlântica ela é uma extensão da Amazônia. Conforme o afloramento do continente sul-americano começa a ocorrer, você começa a ter um espaço no centro-oeste do Brasil que segrega a Amazônia da Mata Atlântica, mas que em geral era a mesma vegetação. A Mata de Araucária, que é uma vegetação que pega principalmente a região sul do Brasil, o Enem já cobrou Mata de Araucária 2 vezes, tá? A Mata de Araucária é uma formação florestal, árvores de grande porte, como os pinheiros do Paraná, e a Mata dos Cocais, que é muito comum lá no norte, no meio norte da região nordeste. Nós vamos estudar ainda. Mas a Mata dos Cocais tem o predomínio aí das palmeiras, uma vegetação mais densa, diferente das formações arbustivas. Quais são as formações arbustivas? Caatinga, Cerrado e os Campos. E o que é a formação arbustiva? Formação arbustiva é aquela vegetação com predomínio de arbustos. São aqueles biomas onde a vegetação ela é um pouco mais espaçada. Você tem um espaço maior entre uma árvore e outra. E na formação arbustiva, as árvores elas não crescem muito. Na maioria das vezes, são árvores de pequeno e médio porte. Arbustos não crescem muito, tranquilo? Entre um arbusto e outro, você tem aquela área de gramíneas, aquela vegetação rasteira de grama, criando campos, por aí vai. E aí nós temos Caatinga, Cerrado e os Campos Sulinos. E nós temos também vegetações complexas. Vegetações complexas são aquelas vegetações que apresentam tanto características florestais, com árvores de grande porte, como características arbustivas, com árvores de pequeno e médio porte. São formações complexas, extremamente diversificadas, heterogêneas. Tranquilo? E quais são essas formações complexas? Pantanal e a vegetação litorânea. Pantanal lá no centro-oeste do Brasil e a vegetação litorânea é a vegetação que pega o litoral. É aquela vegetação que quando você vai para a praia, ela fica ali meio que rasteira na areia da praia, aquela área de restinga, e a área dos mangues. O mangue fica no litoral. Mangue é aquela vegetação que fica entre a água doce do rio e a água salgada do mar. Tem um cheiro muito forte, aquele cheiro de água salobra, uma grande concentração de sal, o mangue. O mangue é uma vegetação litorânea e quando você vai no mangue, você encontra tanto o arbustivo como a vegetação de grande porte. Show de bola? Eu vou passar agora para o bioma amazônico. Então, ficou alguma dúvida? Posso avançar? Posso avançar, né? Show de bola. Qualquer dúvida, coloque aí. Eu não sei quanto tempo eu tenho de aula ainda, mas vamos continuar. O que é a Amazônia? Qual é a característica do bioma amazônico? Lembrando que o bioma amazônico é uma formação florestal, com predomínio de árvores de grande porte, que é o que você está vendo aí na imagem. Olha como é que a vegetação é densa, você não encontra um espaço grande entre uma árvore e outra, é uma vegetação densa. Quais são as principais características da Amazônia? Acabou? Quais são as principais características da Amazônia? Pode cair na sua prova com outro nome, tá? A Amazônia pode aparecer na sua prova como floresta pluvial ou floresta equatorial. Por que pode cair esses nomes? Por que a Amazônia pode cair como floresta pluvial? Pluvial com P é a mesma coisa que chuva. Fluvial com F é a mesma coisa que rio. Então, floresta amazônica pode cair como floresta pluvial com P,
Porque lá na Amazônia chove muito. Lá na Amazônia o ambiente ele é muito úmido, tranquilo? Por isso a prova pode colocar como a floresta pluvial, porque é uma floresta bastante úmida. Alguém lembra qual é o clima predominante da Amazônia? Qual o clima, qual o nome do clima que predomina lá na região norte do Brasil? E que é um clima bastante úmido. Na verdade é o clima mais úmido do Brasil. Alguém lembra qual o nome do clima que predomina na região norte? Se alguém colocar aí, eu vou considerar um gênio. Clima da região norte, vamos embora, coloca aí. Vitória, salva pra mim, Vitória. Isso aí. Clima equatorial, tranquilo? Equatorial. Não coloca equatorial continental, coloca equatorial. Show de bola, Vitória? Carolina, Amanda, isso aí, perfeito. Equatorial. Vitória, esse nome continental, você lembra do clima tropical típico, que é aquele clima com verão chuvoso e o inverno seco. Esse clima com verão chuvoso e inverno seco, ele ocorre no interior do continente. Ele ocorre no centro-oeste brasileiro, daí o nome tropical continental, porque ocorre no centro-oeste, no interior do continente. Show de bola? Com essas duas características, verão chuvoso e inverno seco. Valeu, Vitória? Tranquilão, beleza. E aí, como você tinha colocado, o clima equatorial correto também. Clima equatorial é um clima úmido, daí a prova também colocar como floresta equatorial. Só estou fechando aqui a parte da Amazônia, fechar aqui para não ficar pelo caminho, beleza? E aí, beleza, quais são as principais características dessa floresta amazônica, dessa floresta linda que vocês já ouviram falar bastante pela televisão? A vegetação amazônica ela é densa. Floresta densa é aquela floresta onde as árvores estão muito próximas uma das outras, uma vegetação colada, como essa que vocês viram aqui na imagem, muito próxima, é uma vegetação densa, é a característica da Amazônia. Outra característica que pode aparecer na sua prova é que a Amazônia tem uma vegetação perene. O que é vegetação perene? Vegetação perene é aquela vegetação que em qualquer época do ano você vai olhar para a árvore e a árvore tem folha. Você em qualquer época do ano tem folhas verdes. A vegetação ela está sempre verdinha, é uma vegetação perene e pelo amor de Deus. Esses nomes aqui, nomes estranhos, nomes que às vezes vocês nunca ouviram, são esses nomes que a prova do Enem costuma cobrar. Ano passado, por exemplo, a prova do Enem, quando cobrou bioma, cobrou sobre vegetação xerófila. Se tu não souber o que é vegetação xerófila, nome estranho, vai errar a questão. Ano retrasado, o Enem foi falar do cerrado e ele colocou que o cerrado tem vegetação tropófila. Um outro nome estranho. São esses nomes que vocês precisam decorar. Então, vegetação perene é a vegetação que está sempre verde. Em qualquer época do ano, você vai olhar para a vegetação e a vegetação está verde, perene. Professor, por que isso ocorre? Por que lá na Amazônia, em qualquer época do ano, a vegetação está verde? Porque é um ambiente chuvoso. A vegetação ela tem a água disponível o ano inteiro. Então, em qualquer época do ano, você vai olhar para a árvore e a árvore tem vegetação. Por conta da chuva, pelo ambiente úmido. Perene, sempre verde. A vegetação ela tem que se adaptar a essa umidade. Então, a vegetação lá é a vegetação hidrófila. Hidrófila, hidro de água. Hidrófila. Ou pode cair na sua prova também sobre como higrófila. O professor de biologia trabalha muito esses termos com vocês. Hidrófila, higrófila lembra logo da água, da umidade. Estou falando demais já. É hora do Rafael. Eu vou ficar só mais 5 minutinhos, tá? Hidrófila e higrófila, vegetação úmida, tá? Vegetação tem que se adaptar a essa umidade. Isso, Carlos. Higrófila ou hidrófila. Higro ou hidro, lembra logo de água. E como é um ambiente úmido, a vegetação tem que se adaptar a essa umidade, a toda essa água, tá?
Existe uma diferença básica de hidrófila para higrófila. Higrófila é que vive direto na água, tá? E hidrófila é que se adapta à umidade. Então, para vocês, pode cair os dois. E não tem uma diferença muito explícita. Lembra logo de higrófila ou hidrófila, como a floresta amazônica. Show de bola? Vegetação da Amazônia, latifoliada. Late é largo e foliada, folhas, folha, né? Então, latifoliada, folhas largas. Como a Amazônia tem uma vegetação muito densa e é bastante úmida, a vegetação ela tem que, como eu disse, se adaptar a essa umidade. Por isso, as folhas são largas para realizar uma maior evapotranspiração. Tranquilão? Eu vou fechar aqui o conteúdo e já estou falando demais, passou meu tempo, vou fechar por aqui. Na próxima aula a gente encerra. Dá não? Pode terminar não? Dá não, fechou, velho. Fechou. Na próxima aula eu termino, a gente passa. Na próxima aula eu continuo passando. Eu continuo passando o bioma para vocês, tá? Qualquer dúvida coloquem lá no grupo que eu vou responder. Não saiam da sala, o Rafael vai entrar agora e vai trabalhar com vocês. Valeu, galera. Beijos, abraços, obrigado pela presença de vocês. Tamo junto até semana que vem. Tchau, tchau, galera. Beijos. Só foi interromper. Fala pra cá.